Olá, a graça e a paz do Senhor sobre você. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Estamos na Praça Seca, Jacarepaguá, Praça Seca 32. Nosso templo é pertinho da estação do BRT, da praça, e ficamos bem pertinho do Coreto. Logo que passa a praça, tem a rua, e aí é a nossa igreja. Quando você quiser vir, tem estacionamento, pode vir de seu carro, ou pode vir com o transporte público, você aqui, muito bem-vindo. Então essa é a EBD virtual, e nós fazemos a EBD presencial todos os domingos, às 10h30, depois do culto da manhã. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, Filipenses e Filemão, esse pacote de 3 cartas, das cartas da prisão. Mas nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É nela que nos baseamos para compartilhar o que temos que falar nesta aula. Eu quero convidar você a orar comigo, pedir para que Deus nos oriente e que este seja um tempo de crescimento nosso no conhecimento da vontade da Palavra do Senhor. Mas antes de orar, quero te lembrar, dê seu like aí. Temos muitas visualizações e poucos likes. É esse gostei aí, basta você clicar nesse gostei que você está falando para o YouTube e para todas as outras pessoas que esse conteúdo é relevante e pode ser multiplicado outras vezes. É assim que funciona na rede social. É uma forma de você testemunhar sua fé só dando um like, um gostei aí, tá? Vamos orar, pedir para que Deus nos oriente. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, dá-nos a tua direção. Usa a tua palavra para mexer conosco, com a nossa vida, com os nossos corações. Oramos assim, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Abra sua Bíblia lá, então, no livro de Efésios, no capítulo 4, vamos ver agora dos versículos 17 a 24. Estamos então estudando a carta de Paulo aos Efésios. O que isso me exige? Exige pensar. Exige eu pensar que a carta tem 6 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. E ela se divide em 2 partes. A parte da teoria e a parte prática. Normalmente as cartas de Paulo têm esse formato, a parte teórica, a parte teológica e a parte vivencial, a parte prática. Nós estamos aqui no capítulo 4, na segunda metade do capítulo 4. Bem, o que Paulo falou até agora? Ele falou que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Mas Deus, com grande amor, que nos redimiu, nos salvou sem merecermos nada, Ele nos deu vida, nos vivificou dando vida. E Ele não apenas nos vivificou, Ele nos transformou em cidadãos. Mas Deus, que é gracioso demais, além de cidadãos, Ele nos tornou membros da família dEle. Olha como é que a relação vai sendo uma relação de intimidade. E agora, mais do que membros da família, Ele habita em nós. Esse é um resumo muito simplificado do que vai acontecer aqui na teoria paulina de Efésios, capítulos 1 a 3. No capítulo 4, então, nós vimos que Paulo vai fazer uma recapitulação e aqui no capítulo 4 ele vai falar que nós precisamos viver dignos dessa vocação de filhos de Deus, de habitantes do Senhor, e que Deus habita em nós, por isso temos que andar de forma digna. E agora ele vai dizer como é que a gente passa a ser digno da vocação com que fomos chamados. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 4, 17 a 24. Você sabe que Paulo escreve essa carta quando está preso,
e é uma carta direcionada para a igreja como corpo de Cristo, mas isso nós vamos ver ao longo dos estudos. Na minha Bíblia aqui, Nova Versão Internacional, diz assim: assim, diz Paulo no versículo 17, eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestirem-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, não, aqui já é outra parte da próxima lição, até o versículo 24 então. Como é que Paulo vai desenvolver seu raciocínio aqui? Ele vai dizer que nós não devemos viver como os gentios, como quem está morto, como quem está longe da realidade e da verdade do Senhor. Ele vai dizer que esses que eram mortos porque eles eram endurecidos em seus pensamentos. Cabeça dura, cabeça ruim, né? Aqui, endurecidos nos seus pensamentos. E também eles eram afetados naturalmente na forma de enxergar o mundo por meio do seu coração. Mente e coração. Vejam se não é assim. Eu acabei de ler para vocês que o coração é duro, é sem sensibilidade. As pessoas separadas de Deus, longe da vida com Deus, têm a mente corrompida, têm a mente misturada, têm a mente impura e o coração então se torna duro. Você e eu somos o que nós pensamos. E o que nós pensamos também reflete o que nós sentimos. Então o que nós colocamos na nossa cabeça longe de Deus? Coisas que não se relacionam a Deus. E isso afeta os nossos sentimentos. A gente fica duro, a gente fica insensível, a gente fica cego para as coisas que acontecem à nossa volta. Por isso o texto vai dizer que quem está longe de Deus se torna um depravado. Depravado em que sentido? Longe de Deus nós nos perdemos. Lembra-se que eu já falei algumas vezes para você aqui que o homem vivia perto de Deus e tinha um relacionamento muito próximo a Deus, mas há o pecado que faz separação entre nós e Deus. O pecado faz essa separação entre nós e Deus. E o que Deus fez para revelar seu amor e sua graça por nós? Deus se fez gente na pessoa de Jesus. Quando Deus se fez gente na pessoa de Jesus... Opa, Estrela, vamos lá, Estrela. Quando Deus se fez gente na pessoa de Jesus, Ele veio mostrar a nós como é que um ser humano deve ser. O ser humano deve ser sensível, cuidadoso, zeloso com as coisas que pensa e naturalmente faz. Então a primeira parte do capítulo 4, essa segunda parte do capítulo 4, está dizendo que nós precisamos ter cuidado, primeiro, com os pensamentos vazios. Segundo, com os pensamentos ambíguos, aqueles pensamentos que estão duplo sentido, que não são claros na sua posição. E nós temos que ter cuidado com os pensamentos frios, se a gente só pensar no nosso umbigo, só pensar em nós mesmos, só pensarmos no eu. Então a gente tem que deixar
deixar-se moldar pelo Espírito Santo. E como é que nós vamos fazer isso? Tendo consciência de que éramos mortos e Deus nos deu vida e nos transformou em filhos dele e habitação do Senhor. Então, como é que eu vou viver de maneira digna? E agora é a grande riqueza do texto que nós temos pela frente. Eu quero apagar aqui para compartilhar com você essa expressão paulina tão bonita e tão forte que a gente vive no dia a dia. A gente vive no dia a dia e nem se percebe, nem percebe o que nós vivemos. Como é que a gente vive? A gente vive assim que Paulo vai dizer que a gente precisa fazer isso para cá, isso para cá, isso para cá. A mão está aqui, a outra mão está aqui e a roupa está aqui. É uma camisa, um cara se despindo. Paulo está dizendo que a gente precisa tirar as roupas, trocar de roupa. A gente se vestia de uma forma e agora, como somos novas pessoas, nova criatura, a gente se veste, se reveste de outra forma. A gente se transforma. A gente precisa se despir. E a gente precisa se revestir. Vamos lá, vamos ver sobre o que a gente precisa se despir e o que a gente precisa revestir. Vamos juntos aqui. Bem, nós antes vivíamos sempre com raiva, com um pavio curto, e explodíamos com muita facilidade. Mas quando nós recebemos um novo coração, nós temos tentado andar de maneira digna, a gente experimenta o perdão. E qual a consequência disso? Passamos a tratar as outras pessoas com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de sensibilidade, porque nós fomos tratados assim pelo nosso Senhor. Segunda coisa, antes nós vivíamos na vaidade e nas aparências, mas nós fomos renovados de dentro para fora e Deus então nos ensina a olhar com simplicidade a vida, ver valores muito importantes no nosso viver diário. É necessário então uma mudança de mente e uma mudança de conduta para a gente aprender a se despir e a se revestir. Nós vamos nos despir de quê? Nós vamos nos despir, como diz o texto bíblico, acho melhor nós olharmos o texto bíblico. Paulo vai dizer, versículo, ele vai dizer que a gente precisa se revestir do Senhor. A gente precisa se revestir do Senhor. Como nós vamos fazer isso? Com amor, perdão, compreensão. Porque nós somos dignos da vocação que recebemos do Senhor. Nós, na verdade, precisamos passar a nos revestir de Deus, ser parecidos com Cristo. Nós precisamos nos despir de quê? Da nossa velha humanidade. A gente precisa se despir daquela velha humanidade. Arrogância, prepotência, tudo que diz respeito ao ser humano velho, que não foi ainda redimido, transformado, a gente precisa deixar de lado e precisamos nos revestir de Cristo para sermos dignos da nossa vocação que recebemos no Senhor. Então, veja, junto comigo aqui, que há uma transformação de vida. Essa transformação acontece de dentro para fora.
acontece com a habitação do Espírito que vai organizando nossa vida, porque agora ele habita em nós. Olha aqui o quadro, ele habita em nós. E é o Espírito que habita em nós que vai reorganizando aquela casa bagunçada, aquela vida bagunçada, e vai mudando a gente, que a gente vai falar, não dá para usar esses trapos velhos mais, não dá para usar essas roupas de imundície, nós temos que andar com a cabeça em pé, com a cabeça erguida, peito para frente, lembrando que somos transformados pela graça e pela misericórdia de Jesus. É uma mudança de mente e de coração. É uma mudança mental e é uma mudança sentimental. O que vai afetar a nossa conduta. Vejam que não é aceitar Jesus e simplesmente eu fazia isso e agora faço aquilo como uma relação de tarefas morais. Não é isso. É ao contrário disso. É porque Deus habita em mim que eu vou revelar quem Ele é nas ações que eu pratico. Vou repetir. É porque Deus já habita em mim e toma conta da minha vida que eu vou me organizando a fim de que tudo que eu venha a fazer afine com a vontade de Deus. Então, não dá para ser cristão e ser ranzinza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não dá para ser cristão e ser radicalmente duro contra as outras pessoas, porque o Espírito Santo tira o nosso coração de pedra e coloca um coração sensível, de carne, que se compadece do outro. Não dá para ser cristão e ser o perfeito, porque nós sabemos que nós estávamos mortos, mas Cristo é quem nos deu a graça da vida. Eu gosto muito do que meu pastor aqui, Carlos Novaes, costuma dizer, nós agraciamos porque nós fomos agraciados. Quando eu recebo a bênção de Deus, eu abençoo o outro. E a bênção de Deus passa por mim para chegar até você. A minha oração nessa semana é que você tenha consciência disso e que ande da maneira digna com que você foi chamado. Nós somos luzeiros nesse mundo. E eu tenho pelo menos alguns exemplos bíblicos antes de concluir essa lição. O primeiro exemplo bíblico é Paulo. Paulo era um legalista, Paulo era um fariseu, mas Paulo é transformado pela graça e passa a se chamar de Paulo, que significa pequeno. Saulo vinha de Saul, que era grande e poderoso, mas Paulo se torna pequeno. Paulo se coloca à disposição dos irmãos e escreve essa carta tão poética como nós estamos vendo. O segundo exemplo que eu tenho para dar para você é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, a história dele está lá no livro de Mateus. Era um cobrador de impostos e era um traidor na ótica do povo judeu. Mas quando Jesus chega para Zaqueu e fala, vem me segue, ele larga tudo, ele se despe, se deixa aquilo tudo e vai ser o abençoador, evangelista Mateus, que conta a transformação que Jesus faz a partir do que acontece na vida dele. E o último exemplo, o grande exemplo que a gente tem é o apóstolo Pedro. Pedro era um cabeça dura, um durão, mas ele nas cartas, especialmente na primeira e segunda carta de Pedro, você vai perceber simplicidade e deixando de lado toda aquela impulsividade e falando que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É uma transformação extraordinária. Tem outros exemplos na Bíblia, mas meu desafio para você e para mim essa semana é que eu e você andemos dignos da vocação com que fomos chamados. Nós fomos abraçados, agraciados e Deus nos transformou
para que nós nos transformemos pelo poder do Espírito Santo que agora mora e habita em nós. Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de experiências com essa transformação, esse despir-se e esse revestir-se de Jesus. Amém.